Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um homem chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado, e gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, último domingo de setembro, dia da Bíblia. O dia da Bíblia mesmo é no dia 30, o último dia do mês, dia de São Jerônimo. Por que São Jerônimo? Alguém aqui já ouviu falar de São Jerônimo? É uma cidadezinha. Não é a cidade, é o santo. São Jerônimo, nos primeiros séculos da igreja. São Jerônimo teve uma vida muito conturbada. Primeiro ele se isolou, vivia uma vida de eremita, é o tempo dos chamados padres do deserto, buscavam na contemplação, no silêncio, a intimidade, a experiência de Deus. Mas depois formou uma espécie de vida monástica, em torno, junto com alguns. E São Jerônimo tinha o dom, era um homem culto, letrado, conhecia a língua latina e começou então a trabalhar muito com a Sagrada Escritura. E quando a gente fala Sagrada Escritura nos primeiros séculos, não tinha um livro assim bonitinho, Eram rolos e rolos de papiros, de pergaminhos. Estamos falando de todos os livros do Antigo Testamento e já os livros do Novo Testamento. E a São Jerônimo foi confiada uma tarefa muito importante: compilar todo o Antigo e o Novo Testamento manuscritamente. Não tinha gráfica, não tinha nada disso naquela época, passando todos os textos para o latim, para que ficasse uniforme.
a Sagrada Escritura. Porque textos do Antigo Testamento em hebraico, em grego, os textos do Novo Testamento em grego, e tudo isso dificultava um pouco. Então, passa tudo para o latim. O latim era uma língua, né, dos romanos, do Império Romano, que foi, né, que prevalecia no Oriente, e a igreja estava ali. Então foi passando tudo para o latim. E a igreja assumiu o latim como língua oficial da igreja. E por muitos séculos, né, uma língua bonita, uma língua elegante, uma língua precisa, né, objetiva. O latim não tem dubiedade, né? Ele é muito enxutinho, né? E essa primeira trabalho de São Jerônimo deu-se o nome a Vulgata, a Bíblia Vulgata. Então foi a primeira Bíblia assim, numa língua só, numa linguagem universal que era o latim, e a partir da Vulgata, desse texto de São Jerônimo, que depois essas edições, né, que vieram posteriores para os vernáculos das línguas de cada região, todas traduzidas através do latim, da Vulgata. Então esse foi o grande mérito de São Jerônimo. Tinha um amor muito grande à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. E a igreja celebra no domingo, antecipa, né? Coloca sempre no último domingo, para que as pessoas possam então celebrar este dia da Bíblia. Mas não somente celebrar a Bíblia como um livro bonito, né, para ficar lá na estante, enfeitando o oratório, aberto lá no Salmo O Senhor é meu pastor, ou então no 91, né? Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, nada me atingirá. Mas aí você chega, dá uma soprada, sobe poeira. Nunca lê, nunca, está sempre na mesma página. Não, meus irmãos, não é para isso. É para a gente ler. A Bíblia é instrumento, é ferramenta da nossa salvação. Uma coisa que os evangélicos fazem muito bem é isso, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Um católico às vezes perde para o evangélico quando começa a falar da Bíblia, né? Eles já sabem ali até de cor onde que está cada coisa. Às vezes a gente vai, né? Gente, vamos abrir aí, profeta Isaías, abre aí. A pessoa já fica desesperada, vai para lá, vai para cá, e é no Antigo ou no Novo? Oh, Jesus amado. Porque falta de estudar a Bíblia, falta de ler, Quais são os livros do Antigo Testamento? Quais são os livros do Novo Testamento, né? Os primeiros 5 livros, né? O Pentateuco, a Torá, depois os livros históricos, os sapienciais, os profetas, né? Depois o Novo Testamento, Evangelho e Atos, que é quase que um quinto evangelho, as cartas paulinas, as cartas chamadas católicas, o Apocalipse, tudo isso a gente precisa ir conhecendo cada vez mais, não é? E a palavra de Deus é viva, ela nunca é, por mais que você lê, que você ora, o Espírito Santo que está aqui, nestas palavras, ele é sempre algo novo e atual, nunca é repetitivo. A mesma leitura vai te dizer coisas diferentes, muitas vezes, de acordo com o momento que você está vivendo. Por que na missa, no domingo, na Igreja Católica, as leituras se repetem a cada 3 anos? Essa leitura hoje, daqui 3 anos você vai ouvir de novo, né, na missa. Ano A, ano B, ano C. Aí começa de novo, ano A, ano B, ano C. Mas a homilia nunca é igual, a não ser padre preguiçoso,
que já deixa lá um esqueminha e, cadê? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, né? E o Espírito Santo é quem vai iluminar qual a nuance desta palavra. Como os textos de hoje, que estão muito na linha profética, o profeta Amós, denunciando as pessoas que no Antigo Testamento viviam assim a vida boa, não é? Camas de marfim, almofadas, comendo cordeiros, cantando ao som das harpas, vinhos em taças, muito bem perfumados. Padre, tudo isso é pecado? A questão não é ser pecado ou não ser pecado, é o que vem depois. Eles faziam tudo isso e não se preocupavam com a ruína de José. Esse está dizendo, né? Faziam tudo isso e eram assim: o povo está sofrendo, tô me lixando, tô nem aí, o importante é que eu estou bem. Esse é o problema, e não se preocupavam com a ruína de Jacó. A indiferença, a insensibilidade. Eu posso ajudar, eu tenho condições, mas não estou nem aí. É isso que Amós está condenando. Da mesma maneira, a parábola que Jesus conta, aliás, Jesus conta uma história aqui, e essa história é a chamado evangelho aqui do rico Epulão e do Lázaro. Epulão, que palavra, né? Aí eu fui ver o que significa Epulão. Significa esbanjador. Esbanjador. Então Jesus conta essa história, mas para entender essa história, finalzinho do evangelho de domingo passado, tem que saber, né? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aí Jesus conta essa história. Para você entender a história, você tem que emendar com o final do domingo passado, que é a história então do homem rico. Se vestia com roupas finas, elegantes, festas esplêndidas, e um detalhe: festas esplêndidas todos os dias, né? Não é lá que assam a carninha no domingo com a família, não. Também, né? Todo mundo é filho de Deus, mas todos os dias. Gente, o exagero, o excesso, nada que é excesso é bom, nem de mais nem de menos. Santo Tomás de Aquino já nos ensinou: a virtude está no justo meio entre os extremos. Nenhum extremo é bom. Tudo, não. Isso é vício. Nada, também não. É exagero. A virtude está no justo meio entre os extremos, ou seja, equilíbrio. Em tudo a gente tem que ter equilíbrio. Aí está a virtude. Mas o homem era festa todo dia. O pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas. Veja que o rico não tem nome, mas o pobre tem. Veja que para Deus é o contrário, né? O povo rico da sociedade, a gente sabe o nome, todo mundo sabe o nome. Agora dos pobres, ninguém nem sabe o nome. E Deus é diferente. Deus conhece pelo nome os mais que ninguém dá valor. Cheio de feridas. Acho que daí que vem até aquela expressão, né? Hoje em dia não usa mais isso. Vocês lembram quando falava assim, lazarento? Seu lazarento. Vem de Lázaro. Quer dizer, miserável, né? Pessoa. Estava no chão à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Os cachorros vinham lamber suas feridas. Interessante, né, que a pessoa miserável, a pessoa morador de rua, ele pode ser pobre, mas sempre tem um cachorro.
Ele sempre tem um amigo, ele sempre tem o bem dele, né? Às vezes é só o cachorro. E é fiel o cachorro, é impressionante. Quando ele morreu, foi para o seio do pai Abraão. O rico morreu, foi para um lugar cheio de tormentos, que aqui fala de chamas, não é? E aí o rico queria que o Lázaro molhasse a língua, né? Molhasse a língua dele para aliviar aqueles tormentos. Abraão diz: tem um abismo, quem está aí não passa para cá, quem está aqui não passa para aí nunca, é eterno, é para sempre. Então manda que vão avisar meus irmãos que eles estão vivos lá ainda. Não, eles têm Moisés, ou seja, o que é Moisés? Os filhos, né? O povo eleito, ou seja, eles já fazem parte da religião, da descendência. E eles têm os profetas, ou seja, tem a palavra que os chama à conversão. Não, mas não adianta, eles são cabeça dura. Mas se alguém ressuscitar dos mortos e for lá falar para eles, aí eles acreditarão. E Moisés e Abraão falou: não. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não acreditarão. E assim hoje para nós, né? Então, primeiro que esse evangelho entra muito assim na questão escatológica, da vida após a morte, destino eterno, coisa que a gente fala pouco na igreja, mas que a gente precisa pensar. A igreja sempre ensinou, depois da morte é 2 lugares, é 2 destinos, céu ou inferno. Não tem coluna do meio, não tem reencarnação, né? A vida é uma só, é céu ou inferno. E quem vai para o inferno é para sempre, quem vai para o céu é para sempre. Não passa de lá para cá, nem daqui para lá. Jesus está sendo muito claro aqui. Ah, padre, mas e o purgatório? O purgatório é para quem vai para o céu, só que ainda não está bem purificado, né? Precisa expurgar, né? Purgar uns pecadinhos ali que ele não confessou, mas ele buscou a Deus, levou uma vida correta, procurou amar o próximo, vivia na graça de Deus, mas não pode ir entrando de qualquer jeito no céu. Então o purgatório é esse estado purificatório, mas já está, vamos dizer, é a sala de espera do céu, só está esperando a secretária dizer: pode entrar. Você está ali na sala de espera, né? Mas essa espera é sofrimento, é você contemplar, mas ainda não poder participar. Mas é isso, não tem. E por que a gente fala isso? Para pôr medo? Não, porque a gente tem que falar a verdade como ela é. Porque hoje estão querendo maquiar a verdade, estão querendo maquiar as coisas. Ah, mas Deus é tão bonzinho, imagina que vai ter essas coisas de inferno, porque Deus, nossa, Deus não, né? Deus é bom, mas respeita a liberdade de todo ser humano. E por isso a gente tem que olhar para a nossa vida. Será que muitas vezes olha para o mundo, está querendo viver essa vida do epulão? Está querendo viver só de festa, de prazer, de curtição, do aqui e agora. E para viver isso, você gera uma sociedade de exclusão, de sofrimento, porque é uma visão muito individualista, muito egoísta da vida, de viver o paraíso aqui na terra, no máximo para mim e para os meus, e pronto, e acabou. Os problemas do mundo que se dane. Problema do Lázaro na porta da minha casa, que se dane. E isso é o problema do mundo. E nós somos chamados a
a vivermos, a termos uma atitude diferente. Não sermos indiferentes, não sermos insensíveis. Quantos Lázaros batem à sua porta? Quantos Lázaros na nossa igreja que passam diariamente? Quantos Lázaros nos cruzamentos? E a gente está ficando indiferente, insensível, como se fosse uma paisagem que a gente se acostuma com ela. Um Lázaro que morreu há pouco tempo, né, que, vamos dizer, estava entre nós. Quem aqui se lembra do Adriano? Pelo nome não lembro, padre. Se fosse rico lembrava. O Adriano, ele vivia aqui, ele entrava, sentava no último banco. Um rapazinho que já foi muito drogado, a vida estragou. E ele agora, ele bebia, ele ainda bebia, não é? Mas acho que não estava mais na droga. Chegava, sentava ali, rezava, não incomodava ninguém. Sempre vinha na secretaria pedir alguma coisa para comer, alguma ajudinha. Quando tinha, a gente dava. Vendia essas pulseirinhas, né? Passava o dia aí nessas ruas vendendo aquelas pulseirinhas, aqueles artesanato, para depois ir para o bar beber sua pinga. O Adriano foi achado morto esses dias aqui num terreno. Ele morreu matado. Ele estava num bar e comentou que recebeu auxílio, esse auxílio aí do governo, que tinha um dinheirinho em casa, e tinha uns caras do lado e ouviram. E aí no outro dia, ele passando na rua, pegaram ele, bateram e mataram para roubar R$60 da carteira dele. E com esses R$60 foram no bar beber. Lázaro, um Lázaro entre nós, mais um. E até ofereço essa missa pela alma dele hoje. Então, meus irmãos, está aí, não é só história bíblica, acontecendo todos os dias diante dos nossos olhos, né? E quando nós temos a oportunidade de fazer um bem, de ajudar de alguma forma, de acolher, às vezes não é nem dar alguma coisa, é uma palavra, é uma gentileza, tratá-lo com dignidade, né? Não como fosse assim um ser inferior a gente, né? É isso que a gente precisa para construir já um mundo um pouquinho melhor entre nós, se quisermos a vida eterna, quando também formos chamados desta vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,